paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Isaías capítulo 5. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto, não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Ficou claro? Deus, ele escolheu uma nação para ser santa, para seguir os mandamentos e os estatutos dele. Só que se desviaram. Como que está o nosso país hoje? Eles se preocupam, as pessoas se preocupam em buscar a Deus? Não, buscam o seu próprio e bel prazer. Vai chegar uma hora que Deus já falou, vou eu quebrar essa vinha, e vou quebrar bonito. Está avisado. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Percebeu? Ah, eu tenho terra aqui, eu tenho terra lá, eu tenho terra não sei aonde, eu tenho casa aqui, eu tenho casa lá, eu tenho apartamento não sei aonde. Quando morre, fica tudo aí para os filhos, para os irmãos se matarem pela herança. Para quê? Morre e a herança continua aí. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade, muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer cheio de semente não dará mais do que um efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamborins e flautas e vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Percebeu? O que Deus fez? Deus não fez nada. O universo apareceu sozinho, nós somos esterco, nós somos estrumes de ETs. Não, eu sou filho de Deus. A minha mãe não era uma macaca que ficava se coçando por aí. Gente, presta atenção. Busca o verdadeiro Deus, ainda há tempo. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso, a cova aumentou o seu apetite, abriu a sua boca desmesuradamente. Para lá desce a glória de Jerusalém, e o seu tumulto e o seu ruído, e quem nesse meio folgava. Viu? O que aconteceu agora há pouco? Covid. Covid significa contra a vida. 19, porque surgiu no ano 19. E a praga? Quem morreu? Morreu quem tinha que morrer. Não adianta nada você tomar vacina, não adianta você tomar vitamina, um monte de coisa. Se tiver que morrer, meu filho, vai morrer. Você está na mão de Deus. Deus faz de você o que você quer. Senhor, livra-me do mal, mas seja feita a tua vontade sobre mim. Então a gente se abate, e o homem se avilta, e os olhos dos altivos são humilhados. Mas o Senhor dos Exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça.
Então os cordeiros pastarão lá como se no seu pasto, e os nômades se nutrirão dos campos dos ricos lá abandonados. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado como com tirantes de carro. E dizem: apresse-se Deus, leve a cabo a sua obra, para que a vejamos. Aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Não está acontecendo isso hoje? Ah, o doce é amargo. Aquela luz, não, aquela luz é trevas. Não, aquele amargo é doce. Inversão de valores. Dão mais valor ao que é podre, do que é limpo, do que é justo. Não, isso não presta. Eu quero podre. Você vai cair depois no podre. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça, pelo que, como a língua de fogo consome o restolho e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo, povo contra o qual estende a mão e o fere, de modo que tremem os montes e os seus cadáveres são como monturo no meio das ruas. Com tudo isso, não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Ele arvorará o estandarte para as nações distantes, ele lhes assobiará para que venham das extremidades da terra. E vem apressadamente. Não há entre elas cansado, nem quem tropece, ninguém tosqueneja, nem dorme. Não se lhe desata o cinto dos seus lombos, nem se lhe rompe das sandálias a correia. As suas flechas são agudas e todos os seus arcos retesados. As unhas dos seus cavalos dizem-se de pederneira, e as rodas dos seus carros um redemoinho. O seu rugido é como o do leão, rugem como filhos de leão, e rosnando arrebatam a presa e a levam, e não há quem a livre. Bramam contra eles naquele dia como o bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, eis que só há trevas e angústia, e a luz se escurece em densas nuvens. Está explicado, né? Quando Deus começar a corrigir, é trevas, densas nuvens, que você pode até pegar com a mão, simbolicamente. Capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouve, ouve e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo,
endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Entendeu? Deus destrói, Deus aniquila, mas não de todo. O único dia que Deus vai aniquilar, destruir de todo, vai ser naquele dia, no tempo das taças. Aí sim, não sobra nada. Mas enquanto isso, procura fazer o que é certo, procura ouvir a palavra de Deus, procura entender o que Deus quer para você. A quem enviarei? Envia-me a mim, Senhor. Tá bom, envio você, eu tenho obra para você. Deus tem obra para todo mundo, é só você querer fazer a vontade de Deus. Capítulo 7. Sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Aqui o reino já estava dividido, Israel ao norte, Judá ao sul. Deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Disse o Senhor a Isaías: Agora sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro, e dize-lhe: Acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa desses 2 tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Deus sabe onde você está, com quem você está, e Ele manda anjos, Ele manda quem Ele quiser para te ajudar, para te socorrer. Então somente aguarde, não temas, não te assombres, não te espantes. Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: Subamos contra Judá e amedrontemo-lo, e o conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Também sabe quem é teu inimigo, e sabe o que eles estão tramando, e sabe o que eles estão dizendo, e sabe o que eles pretendem fazer. Eles pretendem, mas quem faz ou deixa de fazer é pela permissão de Deus. Assim diz o Senhor Deus: Isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá, mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco, Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se o não crerdes, certamente não permanecereis. E continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus um sinal que seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Pediram um sinal para Jesus. Jesus disse: nenhum sinal será dado além do sinal de Jonas, né? E agora, nós que cremos em Deus, não precisamos ir atrás de sinais. Os sinais de Deus vêm ao nosso encontro. É só prestar atenção. Acás, porém, disso: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: ouve agora, ó casa de Davi. Acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também o meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. E quem é esse Deus conosco? Jesus Cristo.
Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, por intermédio do rei da Síria, dias tais, quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Porque há de acontecer que, naquele dia, assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito, e as abelhas que andam na terra da Síria. Elas virão e pousarão todas nos vales profundos, nas fendas das rochas, em todos os espinhos e em todos os pastios. Naquele dia, rapar-te-á o Senhor com uma navalha alugada do outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Síria, a cabeça e os cabelos das vergonhas, e tirará também a barba. Naquele dia, sucederá que um homem manterá apenas uma vaca nova e 2 ovelhas, e será tal a abundância de leite que elas lhe darão, que comerá manteiga, manteiga e mel comerá todo o restante no meio da terra. Também naquele dia, todo lugar em que houver 1000 vides, do valor de 1000 siclos de prata, será para espinheiros e abrolhos. Com flechas e arco se entrará aí, porque os espinheiros e abrolhos cobrirão toda a terra. Quanto a todos os montes que os homens costumam sachar, para ali não irás, por temeres os espinhos e abrolhos. Serão para pasto de bois e para serem pisados de ovelhas. Né? Onde ficam as ovelhas, o gado? Nos montes. Sobem, fica vagando lá em cima. É só você ir no interior e ver. Se não tiver terra plana, eles ficam na terra plana. Mas se tiver uma montanha, eles vão se enfiar lá no meio da montanha.